Olá, você que nos acompanha aqui na nossa com GYC, seu comentário da lição da Escola Sabatina com a GYC. Estamos muito felizes em poder rever você em mais essa temporada maravilhosa com uma nova lição que vai falar muito sobre o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Cristo, né? A respeito dos passos para que nós tenhamos uma relação cada vez mais íntima com o Senhor. Eu estou aqui muito feliz, né, em apresentar essa primeira lição. E estou aqui com uma pessoa muito querida, meu amigo Marcos Vinícius, também conhecido como V2. E ele estará aqui nos acompanhando, né, nessa primeira lição e muitas outras nessa nova temporada. E que Deus venha nos abençoar e você que está nos assistindo do outro lado da tela também possa ser abençoado, como é a cada nova temporada. Lembre-se sempre, né, caso você não conheça a respeito do Ministério da GYC Brasil, você pode estar conhecendo tanto aqui pelo nosso canal do YouTube, como também pelo nosso Instagram, @GYC Brasil. Lá você vai estar por dentro de todas as novidades do Congresso de GYC, e também desse projeto maravilhoso que nasceu do coração do Senhor, né? Nasceu do coração de Deus. Estamos muito felizes aqui por ter você aqui, e a gente sabe que coisa boa precisa ser compartilhada, né? Então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, né? E compartilha com todos aqueles com que você quer abençoar e também para aqueles que você não quer abençoar. Sabe, se você tem aquele amigo que talvez não seja cristão, que você ache chato, que você tem alguma antipatia por ele e você não gosta dos nossos conteúdos, manda esse conteúdo só para fazer mal a ele, que você vai acabar fazendo um grande favor, vai estar abençoando ele de uma maneira incrível, tá? Nós vamos estar, então, iniciando essa nova lição que tem por título Enfrentando a Realidade. É uma lição que tem por texto base o texto de Apocalipse, capítulo 3, que nós conhecemos muito bem, né? Trata-se da passagem bíblica onde nós vamos ter ali as 7 igrejas, né? Na verdade, as 7 igrejas, elas ocupam desde o capítulo 2 de Apocalipse até o capítulo 3, falando ao total de 7 igrejas, igrejas que existiram de fato, estavam localizadas na Ásia, quando João escreveu essa carta para elas, mas, ao mesmo tempo, essas igrejas representam muito mais. Elas representam um povo, o povo de Deus ao longo de toda a história da igreja cristã, em diferentes tempos, em diferentes contextos, em diferentes momentos de espiritualidade. E essas cartas, as 7 igrejas, vão trazer elementos muito importantes, porque, no fim das contas, a última igreja, a igreja de Laodiceia, para a qual é endereçada a carta de João, ela vai representar um povo dos últimos dias. Para quem não sabe, Laodiceia significa povo do juízo ou povo julgado, representando a única das 7 igrejas aonde Deus não direciona nenhum elogio. E é a única igreja que Deus apenas denuncia a falta da vitalidade espiritual, a falta de relacionamento com o Senhor, e é uma igreja que tem dificuldade em encarar a realidade. É uma igreja que, infelizmente, se engana com uma visão que ela tem de si mesma, da sua própria condição, não reconhecendo a dependência de Deus, não reconhecendo a sua necessidade de Cristo. Então, muito mais do que simplesmente representar uma igreja em uma determinada localidade na época em que foi escrito, também representa a condição espiritual de uma igreja no futuro. Mais especificamente, o último período da história, em que Cristo está próximo de voltar. E a mensagem direcionada a essa igreja, então, é uma mensagem direcionada ao nosso tempo, diretamente, de maneira completamente explícita. Então, dado esse contexto geral, né, nós podemos aqui estar lendo o texto base, né, onde Cristo vai estar descrevendo, né, a condição dessa igreja. Acompanhemos Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeira coisa que precisamos entender aqui é que quem está falando essas coisas, quem vai dar uma mensagem a Laodiceia, aquele que vai dirigir suas palavras diretamente a essa igreja não é qualquer pessoa. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Esse Amém, essa testemunha fiel e verdadeira é Cristo.
E sendo Cristo a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus, conforme está escrito lá em Colossenses, se eu não estiver enganado, né? Ele que é o primogênito de toda a criação, todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele tudo subsiste e tudo mais. Vários textos falam sobre Cristo como sendo o princípio da criação de Deus, pois ele estava no princípio com Deus e ele mesmo era Deus. Estas coisas diz Cristo, a testemunha fiel e verdadeira. Se Cristo aqui é chamado de testemunha fiel e verdadeira, ele não conta mentiras. Se Cristo não conta mentiras, a única coisa que sai dos seus lábios é a verdade. O que ele está prestes a dizer para a igreja de Laodiceia é a verdade. A verdade sobre a condição dessa igreja. Porque ela está sendo enganada. Está acreditando ali em uma mentira. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos parar por aqui. A condição que Cristo descreve a respeito de Laodiceia é avassaladora, porque diz que é uma igreja miserável, uma igreja pobre, é como uma pessoa cega e completamente sem roupas, ou seja, é uma igreja exposta à vergonha, exposta ao pecado, exposta a uma separação de Deus. Mas Laodiceia não se vê assim. Ela se vê como alguém que não precisa de mais nada. E isso nos revela uma coisa muito importante, mas também muito triste. Cristo disse que Laodiceia é uma igreja morna. E sendo uma igreja morna, eu lanço aqui a nossa primeira pergunta. O que significa isso? Uma condição espiritual morna. Marcos, o que significa a igreja de Laodiceia ser uma igreja morna, que não é fria e também não é quente? O que isso implica? Que tipo de problema existe em ser alguém morno? O que essa condição nos revela quanto à nossa posição em relação a Deus? Leandro, é muito interessante essa pergunta inicialmente, porque ela já vai direcionar muita coisa no estudo dessa lição. Mas respondendo a sua proposta, o que significa uma condição espiritual morna? Eu vejo assim que mornidão espiritual podemos exemplificar com alguém em cima do muro, entre ser fervoroso e ser descompromissado. Vamos supor aqui que ser fervoroso é uma igreja quente e descompromissado é uma igreja fria. E nós podemos ver isso claramente no Antigo Testamento pelo povo de Israel. O povo de Israel, quando eles estavam no Monte Carmelo, nós podemos ver claramente a indecisão do povo. Podemos acompanhar isso em 1 Reis 18, 21, onde diz o seguinte: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Nós podemos ver aqui como a indecisão fere muito o nosso Senhor. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Ela estava em cima do muro. Ela estava entre dois pensamentos. Eu vou seguir a Deus com compromisso ou eu vou viver os prazeres do mundo? Era isso que a mente de Laodiceia abrigava. E trazendo para o contexto atual, nós vemos muitos cristãos nesse estado de mornidão, nessa indecisão. Existe até um ditado muito famoso que é dado para as pessoas que vivem na igreja, mas ao mesmo tempo curtem os prazeres do mundo, que é o chamado crente Raimundo, né? O pé na igreja, outro no mundo. E nós podemos ver como nesse tom de humor, né? A gente diz isso num tom de humor, mas para Deus isso é algo extremamente sério. Deus ele não se agrada com essa indecisão.
nós precisamos decidir se vamos ser servos fervorosos, quentes, dentro do contexto de Laodiceia, ou aqueles descompromissados, que não estão nem aí para as coisas do Senhor. E apelando novamente para o contexto de Laodiceia, igreja fria, né? Mas ficar em cima do muro é esse estado de mornidão espiritual, né? Ser indeciso. Servir completamente a Deus ou ser claramente de Satanás. Muito bom, Marcos. Explanação perfeita, né, a respeito do que significa ser morno. Agora vamos aprofundar um pouco mais. A gente sabe que é aquelas pessoas que não ficam indecisas entre escolher a Cristo, entre escolher a Satanás, e a priori isso parece uma coisa assim bem clara de decidir. Quem de fato quer o nosso bem e abriu mão de tudo por nós, e quem de fato quer nos fazer tropeçar, nos fazer cair, nos fazer passar vergonha. A priori parece fácil essa decisão, mas acaba que se implica em muito mais coisas. Vejamos. Perceba a condição de Laodiceia. Ela diz o seguinte: sou rico, abastado e de nada tenho falta. É basicamente como se ela fosse, como se eu fosse alguém assim. Eu tenho 1,75 de altura, sou um rapaz moreno, de cabelos pretos e não dá para ver, né? Mas eles são cacheados. É que não tá bem cuidado hoje. E eu chegasse na frente de um espelho e dissesse: olha só, eu estou muito bem nessa roupa. Tenho 1,80 m, estou vestindo um terno da marca mais top que existe, sou loiro dos olhos azuis. Mal sabe tu que és um miserável, pobre, né? Então perceba-se que a igreja de Laodiceia é uma igreja que não tem a visão correta da sua realidade. Se ela é uma igreja, ela conhece a Cristo Jesus, ela já ouviu da mensagem do Evangelho e ela já recebeu vantagens espirituais imensas. Que vantagens a gente pode chamar assim? Nós temos a Bíblia. Vejam só, nós vivemos hoje numa condição muito mais favorável do que, por exemplo, viveram os profetas do Antigo Testamento. Porque eles tinham a sua experiência com Deus e tinham um amor tão grande pelo Senhor com base nas experiências que eles viviam. Mas Isaías não teve não ouviu sobre as experiências de Paulo para que ele pudesse melhorar algum ponto na sua própria comunhão com Deus. O apóstolo Paulo não viu a vida dos reformadores. E o próprio apóstolo Paulo não viu o Novo Testamento completo. Pode-se dizer que até pelo menos ali, a igreja primitiva, você não tinha uma Bíblia completa. Apesar de ter várias experiências. Nós temos hoje a palavra de Deus de maneira completa. Nós temos as experiências de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, João. Nós temos a experiência do apóstolo Paulo. Ou seja, nós temos todas as decisões possíveis que aqueles homens tomaram mediante diversas circunstâncias. Ou seja, nós temos uma vantagem espiritual muito maior que a deles, porque eles tiveram que aprender com os próprios erros, e nós temos hoje as suas histórias para que possamos acertar. Mas a condição de Laodiceia é terrível porque ela tem tudo isso, mas ela não absorve nada disso para si. É uma igreja que está satisfeita com a sua condição espiritual atual. Ela não se preocupa em avançar. Ela acredita que ficar o tempo inteiro naquela rotina que ela já conhece, sem querer viver algo novo pelo Senhor, sem buscar algo novo, achando que já tem tudo que precisa, já tem o suficiente. Eu não preciso viver novas experiências com Deus, eu não preciso ir além da onde eu já estou. Eu estou muito confortável aqui no limiar entre o Rio Jordão e também Canaã. Eu ainda não cheguei lá, eu ainda não atravessei, mas eu estou tão perto do rio, eu estou tão confortável com a minha condição atual, eu ainda estou no deserto, eu ainda estou na caminhada, mas não preciso de mais nada. E ela acredita que isso é o suficiente. O fato é que Laodiceia tem um sentimento de autossuficiência. Acredita que ela tem tudo que é necessário para estar próximo de Deus, mas não tem. Porque de nada adianta você ter o acesso ao conhecimento, mas não absorver o conhecimento. De nada adianta eu ter ao alcance do meu celular o número de uma pessoa tão amada e não me relacionar com ela. Ela tem tudo nas mãos, mas lhe falta uma coisa:
Relacionamento com Cristo. A aplicação de tudo aquilo que ela tem disponível para ela. E ela acha que todas essas coisas pertencem a ela. Laodiceia acredita ser possuidora de alguma coisa. Mas isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, o evangelho, o caráter transformado, um novo coração, nada disso vem por nossas próprias forças. É algo exclusivo do Senhor. Sendo assim, não temos nada que seja nosso. Por isso, nossa real condição é de seres miseráveis, pobres, cegos e nus, que nada têm a oferecer a Deus. Mas Cristo nos mostra aquilo que precisamos receber para sermos de fato ricos. Veja só o que ele diz. Aconselho-te, verso 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Cristo primeiro expõe a nudez de Laodiceia. E essa exposição não é para condenar. A própria lição fala, as palavras de Cristo não têm o propósito de condenar e rejeitar, mas são um convite para cura, arrependimento e redenção. Nos tempos antigos, aliás, isso aqui a gente vai falar depois que vai ter a ver com a segunda pergunta, mas Cristo deseja nos tornar ricos segundo os seus padrões. Laodiceia é rica segundo os próprios padrões. Ela acredita que da maneira como ela está, ela não precisa melhorar. Eu já vou à igreja, eu já devolvo os meus dízimos, eu já entrego as minhas ofertas, eu já cumpro o meu dever básico como cristão. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso viver algo novo. Ela se acha perfeita. Nós precisamos ter muito cuidado com uma coisa. Achar que a nossa condição espiritual, o estágio que nós chegamos até agora, o lugar onde nós avançamos já é o suficiente. Porque a caminhada da santificação é uma caminhada com Cristo, de uma vida inteira. E existem as pessoas que não querem continuar a caminhada, querem parar no meio do caminho, e existem aqueles que querem caminhar sem Cristo. Ambos são mornos, porque acreditam ter tudo o que precisam. Eles acreditam ter tudo o que precisam, seja na quantidade de vantagens espirituais, seja na autossuficiência. Eu tenho bastante para poder chegar lá, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ou então, eu tenho tudo que eu preciso aqui, não preciso me preocupar em descobrir algo novo, não preciso me preocupar em ir atrás de coisa nova. A minha experiência aqui já basta. Eu já estou na igreja, já tenho os meus cargos, os meus serviços, faço ali meu trabalho bonitinho, dou meu checklist, pronto. Não preciso de mais nada. E isso nos revela uma coisa muito terrível, né? É a condição do próprio cristão, a condição de uma igreja. Mas isso nos leva a uma condição de apatia espiritual. Quando você passa muito tempo sem ter nada pelo que agradecer, sem ter algo novo para pedir, sem ter uma história nova para contar, sem buscar uma nova experiência com Deus, a gente fica na mesmice. E como o povo de Israel que parou no meio do caminho de Canaã, não avançou, mas também não queria ficar no meio do deserto. Não queria enfrentar as provações. Ela queria voltar para o lugar onde ela acha que tem algo melhor. Mas era um lugar de perdição, era um lugar de escravidão. E fica-se naquela apatia. E é uma pergunta que a gente lança para você daí de casa. Quando foi a última vez que você teve alguma história para contar? Essa condição de apatia espiritual causa uma reação em Cristo de tal maneira que ele relata sentir vontade de vomitar. O que leva a Cristo a ter uma vontade de vomitar? Isso nos mostra uma coisa, que Cristo aqui, mesmo diante dessa situação, ele se identifica conosco. Não porque ele tenha passado pelo mesmo estado de apatia espiritual, mas porque agora ele é tanto divino como humano. Então ele pode nos entender. Mas ao mesmo tempo, Cristo não se conforma com a nossa situação. Tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Que exclamação forte. Mas Cristo não deseja nos vomitar. Ele não deseja que sejamos lançados fora de sua presença. Por isso, precisamos nos perguntar, será que eu realmente sou morno?
E se eu sou morno? Se eu estou apático com as questões espirituais? O que eu posso fazer? Qual o segredo para vencer a apatia espiritual? O que você tem a nos dizer, Marcos? É muito bom nos avaliarmos dessa forma, porque em cima disso nós podemos trabalhar estratégias para ultrapassar esses limites que às vezes nossa mente ela nos engana, impondo na nossa vida e impedindo que a gente explore mais do relacionamento com Cristo, o relacionamento com o nosso Senhor. E é muito importante nós reconhecermos. A apatia, ela é um termo psicológico usado para designar alguns casos em que a pessoa ela perde o interesse de forma generalizada, ficando indiferente a qualquer tipo de acontecimento em sua vida, seja ele bom ou ruim. Então, uma pessoa apática espiritualmente é a pessoa que já não vê graça nas coisas espirituais, já acha que já viu de tudo e que não tem nada novo, já ficou entediado espiritualmente. E a apatia, ela traz essa ausência de sentimentos, emoções e essa alegria toda, né, por coisas espirituais, por novas experiências. E como eu disse, é muito importante reconhecermos. Esse é um dos 3 passos que eu consegui definir enquanto eu fazia o estudo dessa lição. E é sempre importante reconhecer, porque se você não se reconhece uma pessoa apática espiritualmente, não tem nada que você possa fazer para poder mudar a sua situação. Porque você já está convencido de que você está num estado perfeito. Então, ninguém vai poder te convencer se você mesmo não se convencer. Foi isso que Jesus ele veio aqui como fiel testemunha, dizendo à igreja de Laodiceia. Ele abriu os olhos dela dizendo, olha, você se acha perfeita, mas você não é perfeita. Você se acha completa, mas você não está completa. Então, Jesus, ele ajuda, Ele auxilia. chama ela ao reconhecimento, né? Exatamente, ele chama ela ao reconhecimento. Para poder o quê? Para poder ajudar nesse processo de superação da apatia de Laodiceia. E, após reconhecer, devemos questionar. Esse questionamento ele também pode vir junto com o reconhecimento. Mas é sempre bom nós nos perguntarmos: por que eu estou tão apático? O que me fez ficar entediado das coisas espirituais? Será que não é as pregações que já não estão muito semelhantes na igreja? Será que eu já não estou enjoado de ouvir os mesmos hinos, todos os cultos? É importante nós perguntarmos essas coisas para nós mesmos, porque podemos trabalhar em cima disso. Podemos adotar estratégias que não mudarão a igreja, mas mudarão nós, a nossa percepção espiritual. E eu consigo até usar um exemplo próprio, meu mesmo, que eu me reconheci, há algum tempo atrás, uma pessoa apática espiritualmente. Eu já estava cansado de ir para a igreja, ouvir os mesmos sermões, escutar as mesmas canções sendo louvadas, todos os cultos, sendo que não havia nada de novo para mim. Eu não reconhecia nada de novo. Então, para mim, era como se eu houvesse chegado no limite. Parei por aqui, não tem mais para onde ir. Mas existe aquele momento que uma portinha ela se abre na nossa mente, né? Nós sabemos que é o Espírito Santo atuando na nossa vida. Mas aí nós reconhecemos. Por que eu estou desse jeito? Né? Nós começamos a questionar, né? Por que eu estou assim? O que me fez ficar tão apático, né? Podemos usar a mesma palavra para definir isso. Mas por que eu estou tão apático, tão entediado? Então, questionar é uma forma de nós identificarmos esses pontos onde podemos vencer a apatia espiritual. E, por último, e é o mais importante, né? Não menos importante, mas eu diria que é o mais importante desses 3 passos, é buscar a Jesus. Por quê? É Ele quem vai fazer com que nós vençamos a apatia espiritual. Em Apocalipse,
No capítulo em que nós estamos lendo, né, capítulo 3, versículo 18, diz aqui o seguinte: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. No início do versículo diz o quê? Aconselho-te. Jesus está fazendo o quê? Ele está dando um conselho. No versículo seguinte, nós podemos ver a declaração clara de amor do nosso Senhor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele não deixaria que sua igreja... Veja só, o Pai amoroso que temos em nosso favor, que está pronto para nos ajudar. Ele não permitiria que a igreja dele ficasse naquele estado de apatia espiritual. Não só porque incomodaria ele, mas porque ele sabe o que é o melhor para a igreja de Laodiceia. Ele entende muito bem que aquela condição que eles estão não é a condição ideal para que sua igreja vivesse. Então, ele aconselha que dele comprassem algo para enriquecê-lo, comprasse algo novo que pudesse ajudar nessa mornidão, pudesse ajudar não, pudesse disseminar essa mornidão. E Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz o quê? Que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E Jesus, ele se oferece como aquela pessoa que vai nos dar força para vencer a apatia espiritual. Precisamos confiar nisso, porque se nós apenas... Aconselho-te que de mim compre ouro fino, porque sou eu que te fortaleço. Exatamente. Ou seja, ele faz um contraponto com o que Laodiceia diz. Eu tenho tudo nas mãos, eu posso fazer, eu posso mudar minha condição espiritual, eu posso me relacionar mais com Deus, eu posso me aproximar mais do Senhor pelos meus próprios pés. Calma, é por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Justamente. E isso, é claro, é algo que precisa estar bem visível na nossa mentalidade, na nossa vida, que nós só podemos conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa e vencer alguma dificuldade se nós buscarmos forças em Jesus. Em nós não há força. Nós não temos capacidade de fazermos nada por conta própria. Nós somos completamente dependentes do nosso Senhor. E podemos notar que se nós buscarmos força no Senhor Jesus, não há nada que possa nos separar desse relacionamento. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39 diz, né? Nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestados, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se nós fizermos isso, reconhecermos que nós estamos no estado de apatia, e é algo muito importante a se lembrar. Eu acabei de dizer aqui que nós não podemos fazer nada por conta própria. Se nós precisamos reconhecer que nós estamos em estado de apatia, não é nós que iremos fazer isso. Quando fomos olhar aqui para a igreja de Laodiceia, quem que desvendou os olhos de Laodiceia para dizer que ela estava agindo daquela forma, vivendo daquela forma? Foi o próprio Jesus. Ele mesmo desvendou os olhos de Laodiceia dizendo: olha, você é morna. Você se acha quente, mas você é morna. É uma igreja morna. Então, somente Jesus, através do seu Espírito Santo, pode nos ajudar a reconhecer. Exato, porque o próprio despertar da consciência vem pelo Espírito, né? Ele é aquele que nos convence do pecado, nos convence da justiça, e nos convence do juízo. Isaías mesmo fala: ouvirás uma voz vinda por detrás de ti, dizendo: o caminho é esse, andai por ele. Tudo aquilo que nós temos de bom não é nosso, são características do próprio Deus. Isso mesmo. E por isso que, fazendo um reajuste aqui, nesse passo de reconhecer, questionar e buscar Jesus, nós vemos que, para vencermos a apatia espiritual, devemos buscar completamente a Jesus. Nós não vamos conseguir fazer nada sozinhos. Então, orar ao Senhor, expressando a nossa preocupação, né? Questionando ao Senhor: Senhor, eu sou morno, eu sou frio, eu sou quente.
Sabendo que o Senhor poderá nos ajudar, nós podemos ter mais tranquilidade de que nós não vamos andar nus pensando que estamos vestidos. Isso é algo extremamente alarmante, né? Uma pessoa andar nu pensando que está vestido. Então, o Senhor, ele nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a questionar e nos ajuda a vencer a apatia espiritual. Explanação perfeita. Então, resumindo aqui, a gente percebe que o mesmo Cristo que expõe a condição de Laodiceia, primeiro, para quem que ele expõe? Para ela mesma, né? Isso é algo muito importante. Cristo é tão educado que ele não expõe a nossa vergonha ao mundo. Ele a expõe para que nós reconheçamos. Então não adianta você querer vigiar a vida do seu irmão, né? Ou então querer mudar a condição da sua igreja. Lembre-se de que Cristo também fala para você como um indivíduo, né? Uma igreja ela é composta por vários indivíduos. Se a igreja quer mudança, eu preciso mudar como indivíduo. E aqui estão os passos, né? O próprio Cristo diz: aconselho-te. Mas antes disso, ele faz com que a igreja reconheça. Sem o reconhecimento dos nossos pecados, não pode haver mudança. Mas Cristo nos faz ver a nossa nudez. Assim como para Adão e Eva abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus. O primeiro passo foi que eles reconheceram a sua nudez. E então, Cristo oferece aqui, né, no texto, riquezas, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres e vestiduras para te vestires. Quem foi que vestiu Adão e Eva? Foi o próprio Cristo. Mas antes eles estavam andando nus, pensando que estavam vestidos depois de pecarem, porque cobriram-se com folhas de figueira. Mas assim como aquelas folhas de figueira secariam, porque já estavam contaminadas pelo pecado, eu não posso oferecer a Deus nenhuma obra boa, porque todas as minhas obras, ainda que elas sejam boas, estão contaminadas por um coração cheio de pecado. Leandro, essa forma de explanar mais essa realidade, né, de que se nós tentarmos fazer as coisas por nossas próprias forças, não serão coisas perfeitas. Adão e Eva buscaram uma forma de cobrir a sua nudez, mas como você mesmo disse, aquelas folhas elas secariam. Não era a melhor alternativa, não era a melhor solução. Então, era necessário que o Senhor lhe trouxesse o melhor para Adão e Eva, porque eles mesmos não conseguiam reconhecer o que era o melhor para eles. Eles tentaram de alguma forma, de qualquer jeito. Exatamente. Exatamente. Tentaram de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles ainda achavam que tinham alguma coisa, só depois foram perceber que estavam miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas o incrível é que o próprio Cristo, ele oferece a solução para esse problema. Primeiro passo, reconhecimento do pecado. Isso envolve arrependimento. O que é mais difícil para a gente não é tanto a submissão do coração por si só, porque antes dela vem o reconhecimento do pecado. E se eu não reconheço, eu não me submeto. Mas a partir do momento que eu reconheço a minha culpa, eu tenho a oportunidade de me arrepender. O reconhecimento envolve arrependimento. Para vencer a parte espiritual, você precisa se perguntar se realmente há um problema. E se há um problema, será que é um problema na sua atitude? Não é? Você precisa reconhecer o problema. E se há um problema na minha atitude? Ah, eu assisto vários sermões, mas não me vem mais nada de novamente. Será? O problema está nos sermões ou está no estudante? Você vê sempre as mesmas coisas. Então, como você ter algo novo se você não está buscando algo novo? Será que eu estou tão dependente da experiência de outras pessoas que eu não busco a minha própria experiência, né? Eu preciso reconhecer. Provérbios 28:13. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O segundo passo. Você precisa deixar alguma coisa. Porque Cristo está dizendo: aconselho-te que de mim compres. Comprar significa trocar uma coisa de valor por outra. Cristo trocou a sua vida pela nossa.
ele trocou a vida que ele merecia pela morte que nós merecíamos. Então, dessa maneira, precisamos fazer uma oferta voluntária ao Senhor, entregar para Ele o nosso coração, para que Ele nos dê um novo coração. O que eu posso fazer no meio de tudo isso é entregar, decidir que Cristo pode fazer uma mudança, é o poder da vontade, é a capacidade de tomar uma decisão. Eu posso entregar a Cristo o que eu tenho para que Ele me dê algo de infinito valor. Entende? E dessa maneira, eu ganho vestes novas, eu ganho colírio para os olhos e eu ganho também novas vestes. E veja só, vamos lá. O que é cada uma dessas coisas? O ouro é provado pelo fogo. O que são as vestiduras brancas para os olhos? Opa, tinha caído aqui. O que são essas três coisas? O colírio, as vestes e o ouro. A serva do Senhor fala no espírito de profecia de que o ouro refinado pelo fogo é a fé e o amor. Então eu preciso de fé e eu preciso de amor. E também tem uma outra coisa. E no livro de Jó, no capítulo 23, está escrito o seguinte, capítulo 23, verso 10. Mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, eu sairia como ouro. O que significa que muitas vezes, para que a gente tenha uma visão correta sobre nós mesmos, para que nós reconheçamos a necessidade que temos de Cristo, para que a gente reconheça que sem Ele não existe nada de bom para nós, para que nós finalmente nos demos conta de que nós precisamos dele, algo vai precisar nos faltar. Teremos que ser provados, teremos que retirar de nós toda a impureza do coração, e isso se faz por meio de provas, lutas e tentações. O povo de Deus precisou passar pelo deserto para chegar a Canaã. O deserto, as dificuldades são a escola de Deus para nos ensinar lições sobre dependência. É por meio dessas situações que nós somos fortalecidos. Ou mesmo Paulo que diz, tudo posso naquele que me fortalece, reconheceu que precisava de alguém para fortalecê-lo, porque passou fome, passou necessidade, mas aprendeu o segredo de estar alegre, quer tendo muito, quer tendo pouco, quer estando bem alimentado, quer estando passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Cristo era o que fortalecia. Cristo era tudo que bastava. E essa é a principal lição. Receber o ouro refinado pelo fogo é ter fé e amor por Cristo. E essa fé e esse amor vem do reconhecimento da dependência. E isso pode vir por provas e lutas. Vestimentas. Apocalipse, capítulo 19, se eu não me engano, nos diz que as vestes brancas e o linho finíssimo que Deus nos oferece são os atos de justiça dos santos, mas não somente, não puramente atos de justiça dos santos, mas exclusivamente, na verdade, os atos de justiça de Cristo, que são vestes dadas aos santos. Ou seja, eu dou a Cristo o meu coração de pedra, e ele me dá um coração de carne. Eu dou para ele um coração que produz boas obras, mas esse coração está contaminado. Logo, as boas obras estão contaminadas. E Cristo me dá um novo coração capaz de produzir boas obras e fruto digno de arrependimento. É o coração do próprio Cristo. O vestes, quando a gente vai estudar profecia, significa um caráter. Significa caráter. E vestiduras brancas é o quê? Um caráter puro. É um novo caráter, é uma nova forma de pensar, de se comportar, de agir. Então, é uma mudança radical. Uma mudança radical de vida. Sim, e tudo isso é presente de quem? De Cristo. E eu lembrei agora de uma passagem, não sei se está no Antigo Testamento, não sei se em Crônicas, não sei se em Reis, não sei se é algum dos livros dos profetas que fala que Cristo nos dá essas coisas de graça, sem dinheiro nem preço. Comprem de mim sem dinheiro nem preço. Ou seja, ele pede que a gente compre, mas o que a gente vai oferecer? Nós não temos nada. Simples. Ele diz, apenas me entregue, não com uma maneira de você pagar, mas para que eu finalmente possa te dar de graça. Nossa, é uma coisa incrível esse raciocínio. Então, o ouro é a fé e o amor, e também pode significar a maneira como Deus nos educa. As vestes brancas é o caráter de Cristo, é a mente de Cristo, o coração de Cristo, a maneira de pensar e agir. Tem até aquela música, né? Amar como Jesus amou.
E ele dá para nós essas vestiduras brancas significa uma coisa. Significa um relacionamento profundo. Porque somente com a comunhão com Cristo, aprendendo dele dia a dia, permitindo que ele entre cada vez mais na minha vida, permitindo que ele entre cada vez mais na minha vida, essas coisas vão ser possíveis. Eu vou recebendo tudo isso. E o que é o colírio para os olhos? Eu gosto muito de um texto que está em Isaías 42, né? Isaías 42, verso... A partir do verso 14, que diz o seguinte. Cântico de louvor pela salvação do povo, né? O que diz o verso 10 até o verso 17. Olha só, verso 14. Imagina o Espírito Santo falando. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a parturiente. E ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Versículo 15, aliás. Versículo 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que eles andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos eu os aplanarei. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Versículo 18. Surdos ouvi, e vós cegos, olhai para que possam ver. Olha só que coisa interessante. É o Espírito Santo que nos devolve a visão. É ele que nos faz enxergar a nossa condição de maneira clara, porque Laodiceia é cega. Ela não consegue ver a sua real necessidade. Ela não consegue ver a sua condição, mas é o Espírito Santo que lhe dá a clareza. Então você reconhece o seu pecado, então você submete o seu coração a Cristo, você entrega a ele esse coração, que é tudo que você pode dar, e ele te dá algo de infinito valor, o seu próprio coração, para que você possa ter o agir e o pensar como Cristo. Então esteja apto para receber as vestes de justiça, que são os atos de justiça de Cristo. E dessa maneira o Espírito Santo te faz contemplar a Deus com glória cada vez maior. Não é? E tudo isso se dá pela comunhão e relacionamento com Cristo. Para vencer a apatia, você precisa se relacionar com o seu Salvador. Tem até aquela música, né? Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal. Ou seja, a rotina sair do seu normal. Claro que deve estar falando sobre as condições do mundo, mas significa que também nós precisamos sair do normal da nossa rotina. E então descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. E como que o Espírito desce sobre nós para nos abrir os olhos? O livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e ele se derramará sobre nós como chuva, e chuva serôdia que rega a terra. O próprio Cristo fala em João 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, em 1 João capítulo 4, versículo 7, fala que todo que é nascido de Deus ama a Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para conhecer, aliás, para amar, eu preciso conhecer. Tudo se trata de relacionamento. E antes de nós irmos para a nossa última pergunta, o papo aqui tá ótimo, maravilhoso, mas chegou a hora do momento tão esperado da dica de OIC. Roda a vinheta. E a nossa dica de OIC da vez é o livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 33, A Igreja de Laodiceia. Esse livro vai trazer coisas importantíssimas para nós. E falando aqui novamente sobre a Igreja de Laodiceia. É o assunto que nós estamos tratando aqui, mas a gente recomenda que você leia esse livro como material adicional, em especial esse capítulo que vai te trazer grandes revelações sobre esse tema. Especialmente a respeito da nossa condição perante o Senhor e como também nós podemos chegar a uma comunhão mais íntima com Cristo. Muito bem. A gente estava aqui falando, né, Marcos, a respeito de como vencer a apatia espiritual. E nós reconhecemos que quem pode fazer isso em nós é Cristo e o Espírito Santo, né? Mas para isso nós precisamos reconhecer a nossa condição, reconhecer o nosso pecado, voluntariamente abandonar, e esse é o poder da vontade, né? Precisamos tomar a decisão de abandonar os caminhos errados, entregar o nosso coração a Cristo, para que Ele coloque em nós um novo coração, para que Ele nos dê vestes brancas e para que Ele também nos dê um colírio para os olhos.
né? E isso ele nos faz porque nos ama, né? Eu disciplino a todos aqueles quanto amo. E eu acho muito interessante qual é o objetivo final de Cristo com essas coisas. Pois em Apocalipse 3, verso 19, aliás, isso, 19 diz assim: Eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Eu repreendo, e diz o seguinte: Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aqui diz: Ao vencedor darei de sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Se permitirmos que Cristo entre no nosso coração, não deixar ele batendo na porta, mas abrir a porta do coração para que ele entre e faça daqui a sua nova casa, venceremos como ele também venceu. E agora, de maneira mais prática, que atitudes conscientes nós podemos tomar para tornar a nossa conexão com Deus mais constante e profunda? Como eu posso superar a condição de Laodiceia? Como eu posso, então, ter um relacionamento mais profundo com Cristo? Como eu posso, então, ter acesso a esse colírio, essas vestes, de maneira prática? Que decisões conscientes e inteligentes eu posso estar tomando para atingir esse fim? Meu irmão, essa é a nossa, esse é o nosso desejo, né, de poder, daquelas pessoas que estão em estado de apatia, né, encontrar a solução e superar aquilo que tanto nos impede de se aproximar do Senhor, né? Então, ter consciência disso e tomar atitudes conscientes para tornar essa conexão com Deus mais constante e profunda, eu trago aqui, eu ia trazer uma consideração muito importante, mas eu vejo que um versículo ele se encaixa de uma maneira mais ideal para essa pergunta. Está em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sinceridade é aquilo que vai nortear a nossa conexão com Deus. O Senhor, ele não busca robôs, e sim servos que tenham vontade de buscar a Ele, que tenham vontade de amá-lo, não por obrigação, e sim por desejo. Então, aprofundar isso com sinceridade, na verdade, a sinceridade é que vai aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a nossa conexão com Deus. E toda vez que eu ouço a palavra aprofundar, eu me lembro sempre da visão que Ezequiel teve do rio, né? Que quanto mais ele ia se aprofundando do rio, as águas elas iam se tornando mais profundas. Eu acredito que é o profeta Ezequiel, que diz isso, que à medida que ele ia avançando no rio, as águas iam se tornando mais profundas, batiam no calcanhar, joelhos, até que ele tinha que atravessar o rio nadando. Assim é nosso relacionamento com Deus. A gente vai se aproximando, e cada vez vai ficando mais profundo. Desde que tenhamos vontade de se aprofundar, de se aproximar, né? Então, construir pequenos hábitos também vão nos ajudar a tornar mais constante a conexão com Deus. Aqueles que oravam, que pensavam, né, que já deveriam dar um passo grande, de, eu vou orar tantas horas por dia, vou fazer 50 leituras da Bíblia no dia, né, de pequenos versículos no dia. São metas assim que, para quem sai do estado de apatia, são metas quase impossíveis de serem alcançadas. Mas lembrando que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele vai fazer por nós, vai também nos auxiliar nisso. Então, pequenos hábitos podem nos ajudar nessa conexão. Aqueles que tiverem um desejo, assim, de se aprofundar no relacionamento com Deus, né? Comece primeiro fazendo pequenas coisas com sinceridade, né? Aqui ele diz que, em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, ele diz que quem vai achar ele
é aquele que buscar de todo o coração. Então, é importante pensar na quantidade de vezes que você vai buscar o Senhor. Mas se você passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ajoelhado, orando, mas não tiver sinceridade, nada vai adiantar. É Então muito você não pode desassociar o tempo da qualidade, né? exatamente. Quantidade nem sempre é qualidade. Então, focar no quanto que você pode oferecer do seu coração para Deus é muito mais importante do quanto você pode oferecer do seu relógio para Ele. Uau! Acho que se a gente pudesse escolher a frase top desse estudo seria esse: o quanto você entrega do seu coração e não do seu relógio. Boom, mic drop. Justamente, um soco. Explanação perfeita, Marcos. Bem simples, mas direta. E veja só, né? Você tocou num assunto importante que é justamente essa questão do tempo, né? Para pessoas que saem desse estado de apatia, muitas vezes elas tendem também a ter um outro problema. Se comparar com outras pessoas. Ah, fulano lê a Bíblia muito mais do que eu. Fulano é muito mais sábio do que eu, ele sabe de muito mais coisas. Olha para a vida desse cara e tudo mais. Quem disse que a vida da outra pessoa tem que ser parâmetro para você? É verdade que se Cristo não é visto por nós hoje, precisamos vê-lo através dos seus representantes. E todo aquele que tem uma vida exemplar e correta e sincera no seu caminhar com Deus, deve ser alvo de admiração, não por ele, mas por aquele para quem ele aponta. Eu apenas reflito aquele a quem eu sirvo. Essa deveria ser a resposta. Para qualquer que nos perguntasse o segredo para poder viver uma vida tão feliz, numa vida tão correta, uma vida cuja felicidade não depende de momentos, não depende de dificuldades e muito menos de momentos alegres. Ela é constante, uma paz que excede todo entendimento e uma convicção de estar fazendo a vontade de Deus. A resposta para o segredo para isso devia ser justamente que Cristo é o meu modelo. Cristo é o meu modelo. E veja só que coisa interessante. Acho que o maior segredo que a gente poderia listar aqui é você permanecer em Cristo. Algumas dicas práticas para quem quer experimentar algo novo com o Senhor. Primeira coisa, reconheça e identifique o problema. Será que a razão de eu estar vivendo em um estado de apatia, será que a minha sensação de viver na mesmice, será que não é porque eu não estou buscando algo novo? Será que não é porque eu não estou buscando uma novidade? Eu sempre ouço os mesmos sermões, sempre ouço as mesmas histórias, esse tipo de coisa, mas eu mesmo não vou estudar na minha Bíblia algo relevante. Por exemplo, tem gente que acha que fazer um ano bíblico vai revolucionar sua vida espiritual. Fazer um ano bíblico é muito bom, mas talvez não seja essa a sua necessidade. É muito mais proveitoso você gastar tempo estudando um mesmo assunto por muito tempo, porque aquela é a sua necessidade, do que estudar vários temas aleatórios. Eu não estou dizendo que você não vai tirar lições de livros como Isaías, Ezequiel, algo sobre profecia, nem nada. É importante estudar essas coisas, mas você já se perguntou qual a necessidade do seu coração? Você já se perguntou qual é a parte da sua vida que você mais está apresentando dificuldade? Algo que talvez você esteja ansioso por respostas nesse setor da sua vida? Será que é algo que eu preciso crescer em determinada área? Por que não buscar na Bíblia a respeito desse tema? Justamente, por que não buscar na Bíblia a respeito desses temas? Algo que eu gostaria de acrescentar. Calma, calma, não. Por que não buscar a respeito de temas assim que sejam relevantes para você ali no momento? Porque isso vai te dar um norte sobre que tipo de assunto você vai conversar com Deus. Qualquer pessoa que se relacione vão buscar assuntos de interesse mútuo. Ou você acha que se sustenta uma conversa somente falando sobre o clima? Mas eu não me interesso em saber sobre o clima, eu me interesso em saber de outras coisas. Falemos dessas coisas. Podemos falar sobre o clima ou sobre qualquer outra coisa externa a nós, mas sempre priorizar os assuntos que são a nossa necessidade, tanto como indivíduos, como também como igreja. E outra coisa,
Decida aprender mais, decida buscar algo diferente. Se eu não estou satisfeito em estar todo sábado ali na minha igreja, ofertando meus dízimos e ofertas, se envolva dentro de algum departamento, se envolva dentro de algum ministério. Existe uma frase muito verdadeira que diz que quem não se envolve em nada também não se desenvolve. Estude aquilo que é mais relevante para você e outra coisa, esqueça comparações. Se comparação salvasse, nós estaríamos em grandes apuros, porque muita gente não consegue chegar no mesmo nível que outra pessoa. Eu não preciso ter o mesmo nível de conhecimento de fulano que já está há tanto tempo na igreja, mas eu preciso dar o meu melhor dentro das condições que eu tenho hoje. É a minha relação com Deus. Não tenta colocar um terceiro elemento em uma relação que só precisa de dois. Não faça isso. Concentre-se somente na sua comunhão com Deus. Busque conselhos do Senhor, busque mudanças, busque algo na sua intimidade. Veja, Deus criou vários tipos de árvores. Nenhuma delas cresce na mesma estatura da outra. E nenhuma delas cresce na mesma velocidade. Mas cada uma tem o seu tempo de crescimento. Cada uma tem a sua função. Cada uma delas tem a sua importância. E todas elas estão ali porque todas são fundamentais. E isso não é sobre árvores. Veja, a Serra do Senhor nos fala, é a lição que fala da parte de sexta-feira. Antes mesmo de nosso nascimento, Deus já nos amava e planejava um relacionamento conosco. Como bom pastor, ele nos busca e nos convida a permanecer nele todos os dias. Nossa parte é responder a esse chamado, trocando a nossa condição, descrita na mensagem de Laodiceia, pelas boas dádivas que ele nos quer dar. Assim como os ramos de uma videira podem crescer devagar, nosso crescimento espiritual também pode ser lento. Às vezes ele ocorre em saltos, como chuva após a seca, produzindo muitos ou poucos frutos. Em qualquer caso, seja de lentidão, ou seja de rapidez, seja de pouco fruto, ou seja de muitos frutos, precisamos diariamente da seiva. O que é a seiva que sobe da árvore e vai para os galhos? É o Espírito Santo, para permanecermos ligados a Jesus. Se você for para João capítulo 15, a frase que mais aparece ali, a palavra que mais se repete é permanecer. Cristo diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Assim como um galho não pode dar fruto de si mesmo se não estiver ligado à videira, assim também vós não podereis dar fruto, nem fruto digno de arrependimento, de reconhecimento, nem o fruto do Espírito, que é o próprio caráter de Jesus que a gente precisa receber, né? O ouro, as vestes, o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Não poderemos dar nada disso se estivermos separados dele. Ou seja, o segredo é permanecer. O galho que está separado da videira, o renovo, é enxertado na videira viva, fibra por fibra, nervura por nervura, e vai crescendo no tronco. A vida da videira se torna a vida do ramo. Dessa forma, a pessoa morta em ofensas e pecados recebe nova vida por meio da ligação com Cristo. Pela fé nele como Salvador pessoal, forma-se essa união. A fé, que é o ouro refinado pelo fogo, a comunhão que vai te tornar, que vai fazer com que Cristo te dê as vestes, né? Tudo isso. O pecador une sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim ele possui a mente de Cristo. Sua humanidade tocou a nossa e nossa humanidade tocou a divindade. Pela atuação do Espírito Santo, o ser humano se torna participante da natureza divina e é aceito no amado. O segredo é permanecer em Cristo. Para permanecer, eu preciso então tomar a decisão consciente de estar ligado a Ele pela oração e estudo da Bíblia. Estudando aquilo que é de necessidade do meu coração, entregando a Ele as minhas fragilidades para que Ele possa me oferecer e eu me apropriar da sua força.
ele possa, então, preencher a cada um de nós. Uma vez que essa união é formada, ela deve ser mantida. É por isso que Cristo diz: permanecei. Vocês já foram enxertados, vocês já se uniram a mim. Agora permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E como que eu permaneço em Cristo? Ele mesmo diz: permanecei no meu obedeçam, obedecendo os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, esse é o segredo. Então, eu diria: reconheça qual é o seu problema. Reconheça se é a falta de novidade. Reconheça se você tem buscado a Deus como devia. Não se preocupe tanto assim com a questão de tempo. Eu digo, o tempo é importante. Às vezes você cria qualidade com o tempo. Mas se preocupe com o tamanho da entrega do seu coração. Não propriamente só com o tempo, não só com o relógio. Estude temas que sejam relevantes para você. Busque a Deus nas primeiras horas do dia e também nas últimas. Ele deve ser o primeiro, o último e o melhor do seu dia. E outra, esqueça as comparações. Não importa se você é um cegro ou não importa se você é um cacto que vive nas lutas de um deserto. Se Cristo puder fazer em você dar flores e frutos, você está muito bem. Cada um na sua esfera, cada um na sua função, cada um no seu próprio processo. Não importa tanto a velocidade, o que importa é o quanto você entrega de si a Cristo e o quanto você recebe dele. Ok? Deus não lida com vários processos da mesma maneira. É verdade que durante muito tempo ele fez o mundo apenas com falar de sua boca, mas quando foi para criar o homem, ele usou suas próprias mãos. Você tem Ainda algo a dizer, Marcos? processando, meu irmão, processando aqui tudo, porque realmente é isso, é tudo isso. Nós não somos pessoas iguais, né? Embora o Senhor tenha nos criado a imagem e semelhança dele, nós vivenciamos diferentes experiências com ele, né? Assim como Paulo ele vai falar a respeito dos dons do Espírito, né? Que há variedade de dons, mas o Espírito que atua é o mesmo. Então, não há como eu ser como Leandro. Embora eu possa me espelhar nele, em algumas coisas que ele faz, a forma como ele fala, ou então como ele se expressa, isso vai me influenciar, ó, veja só, isso vai me influenciar a ser melhor, ou que deveria ser, né? Há muitas pessoas que têm esses problemas com comparação. Eu já fui uma das pessoas e hoje em dia eu lido muito com isso, com problemas com comparação, mas à medida que o tempo passa, você vai entendendo que você não é igual ao outro e não tem como você ser igual ao outro. A única pessoa que nós devemos é nos forçar, nos esforçar, melhor dizendo, a ser semelhante de maneira igual, fidedigna, é Jesus. É ele que é o nosso maior exemplo e é como ele que devemos ser. Mas também devemos ter cuidado com as cobranças. Eu não vou me cobrar para ser perfeito do dia para a noite, para ser como Jesus do dia para a noite. Como o Leandro disse, é um processo. Você pode ser um cedro ou você pode ser um cacto. Não importa. Em algum momento vai florescer. Não importa se você vive num oásis ou você está num deserto. Em algum momento haverá a oportunidade perfeita para florescer. E quando florescer, vai ter claramente, vai ser possível ver que aquela planta, que aquela, que aquela fragilidade de planta, né? Ela teve ali a nutrição com água. Para qualquer árvore que a gente vê aí florescer, ter o seu momento de florescer, elas precisam receber água. E não importa qual é esse tempo que vai florescer. Em algum momento vai florescer, se você receber pouca água, se você receber muita água. O Senhor, ele atua de diferentes maneiras em diferentes pessoas. Então, se cobrar para ser essa pessoa perfeita, para ser aquele filho de Deus com a espiritualidade lá em cima,
Às vezes demora, às vezes é rápido, mas é o Espírito Santo quem atua. É ele quem sabe quando vai poder manifestar essas coisas no tempo certo. E precisamos contribuir com o nosso Senhor, né? A partida espiritual, ela às vezes ela impede muitas coisas, porque de forma consciente, às vezes é consciente. Você entende que está no estado de apatia, que precisa melhorar, mas você se conforma com aquilo. Isso te impede de poder viver a totalidade da experiência com Deus, né? Isso pode impedir que você viva tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Então, reconhecer realmente os pontos em que precisamos melhorar, claro, sempre com o auxílio do Espírito Santo, em todos os momentos, é muito importante. E eu trago outra experiência própria, que não sei se eu havia comentado uma experiência própria, mas, assim, comentando de algo que aconteceu comigo, eu tinha muita dificuldade para compreender a Bíblia. Assim, não em termos de interpretação, não em termos de interpretação, mas eu li a Bíblia, estudava, mas eu não entendia por que eu não compreendia a palavra. Por que eu não conseguia entender todos os assuntos lidos. Eu sentia muito bloqueado, sabe? Eu não saía daquilo e eu me conformei por muito tempo com isso. Só que aí eu me analisando, eu vejo que foi muito o auxílio do Espírito Santo me analisando. Quanto às minhas leituras, sempre que eu ia ler a Bíblia, eu me analisava. E ficava tentando encontrar o que está acontecendo. Foi aí que eu entendi que eu lia a Bíblia, que eu estudava a Bíblia, eu passava os olhos muito rápido. Eu não parava os olhos em um texto específico e ficava focado naquilo. Eu lia rapidamente. Para mim já estava perfeito. Para mim eu já tinha estudado, eu já tinha todo o conhecimento da Bíblia, o Espírito Santo já tinha me, me iluminado completamente sobre aquilo, mas não era aquilo. Eu precisava passar mais tempo. No meu caso, eu precisava passar mais tempo lendo um versículo específico. Eu precisava me demorar em versículos específicos. Eu cheguei a ler, meu irmão Leandro, e os meus irmãos aí que estão assistindo conosco, eu tinha que ler palavra por palavra para poder compreender. Veja só. Por quê? Porque eu entendi que a minha dificuldade era essa. Eu não conseguia entender de uma maneira completa. Então eu tinha que mastigar, muito bem mastigado. Então foi a forma como eu encontrei, junto com o Espírito Santo que me ajudou a entender que eu tinha algo para melhorar no relacionamento com Deus, que foi daí que eu consegui me aproximar mais de Deus. Eu consegui entender a palavra dele com mais clareza, com mais fluidez. Eu realmente entendi que aquele era o meu bloqueio e com o Espírito Santo me ajudando, com o Senhor me ajudando, eu consegui ultrapassar isso. Então, é necessário essa análise, né, na nossa vida espiritual, né? Nunca nos rotularmos de que somos cristãos perfeitos, que já somos a imagem perfeita e semelhança do Pai. Nós compreendemos perfeitamente que o ápice da perfeição será quando essa terra passar. Mas até lá, nós sempre temos algo para melhorar. Nós sempre vamos estar em processo de evolução, de aperfeiçoamento de caráter. É contínuo. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós ainda teremos que lutar contra defeitos de caráter, contra desertos. Mas nós podemos também compreender que com essas dificuldades, com essas adversidades, o Senhor ele nos conforta através de Paulo, lá em 2 Coríntios 4,17, que diz o quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja só, acima de toda comparação. Então, é necessário que passemos por essas dificuldades para que nós notemos que somos realmente dependentes do nosso Senhor, do auxílio divino. Nós não podemos chegar num estado de perfeição com os nossos próprios esforços,
com a nossa própria intelectualidade, capacidade, mas precisamos único e completamente do nosso Senhor para nos ajudar nesse processo. E somente com o auxílio dele nós podemos firmar o nosso relacionamento, podemos firmar a nossa conexão com o Senhor, para que assim nós sejamos mais parecidos com ele. Ou seja, nunca mais a condição de Laodiceia antes de conhecer a Cristo. Pois é na pior das igrejas, no pior dos tempos, na pior das gerações em que Deus fará o maior dos milagres. Louvado seja Deus, eu não tenho mais nada a dizer, esse encerramento foi perfeito, Marcos. A você que nos assistiu até agora, imagino que você tenha sido muito abençoado, esse estudo de hoje rendeu. Conheça mais a respeito do Ministério da JOAC, tanto aqui pelo YouTube como também no Instagram, para que você esteja a par de assuntos tão profundos como esse. Eu ia até dar uma mensagem, um PG, hoje, e agora eu acho que vou até dar outra, depois desse tema tão maravilhoso. E para você que nos assistiu, compartilhe esse vídeo com seus amigos, sabe? Queremos que todos eles sejam abençoados da mesma maneira que você foi. E, Marcos, você faz uma rápida oração para a gente, para que possamos encerrar? Claro, eu quero agradecer meu irmão Leandro por ter estado aqui comigo nesse momento de discussão. É muito enriquecedor, né, nós compartilharmos nossas ideias, nossos pontos de vista, não para convencer alguém de nossa opinião, mas para acrescentarmos, agregarmos coisas novas na nossa perspectiva, nos nossos estudos. Então, que esse ministério possa ser abençoado e que você também, você que está nos assistindo, tenha sido abençoado com essa mensagem maravilhosa desse comentário da JOAC. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos ajudado a compreender a lição dessa semana, por ter iluminado a nossa mente e por ter nos auxiliado a entender que nós ainda não estamos numa condição perfeita e que, eventualmente, algum de nós podemos estar na mesma condição da igreja de Laodiceia. Pai, nos perdoa pela nossa cegueira espiritual, mas te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos e nos ajude a sair do estado de mornidão e de apatia espiritual, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser completamente fervorosos e arder de amor por Ti, Pai. Possamos nos aprofundar no relacionamento contigo e assim crescer em sabedoria e graça diante de Ti e dos homens. É isso, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos no sagrado nome de Jesus. Amém.